Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil que já estão ligados aqui no A Bordo Notícias. Sejam todos muito bem-vindos a bordo, apertem os cintos. É muito bom ter você por aqui. A audiência bombástica nos Estados Unidos com Paulo Figueiredo falando a respeito de Alexandre de Moraes, denunciando lá no parlamento americano os feitos de Alexandre de Moraes. O portal Metrópolis está destacando algumas matérias, alguns pontos aí da audiência do depoimento do Paulo Figueiredo, que foi convocado para estar presente, e nós estaremos comentando a partir de agora, destacando, nós que divulgamos aí que ele estaria lá. Obviamente a gente vai trazer aqui uma espécie de resumo, vamos reagir também ao depoimento completo aí do Paulo Figueiredo, e eu peço para você continuar no programa, porque nós estaremos dando esse destaque aqui no A Bordo Notícias. O jornalista Paulo Figueiredo, um dos 34 denunciados ao STF por suposta, tentativa de golpe de Estado em 2022, classificou o ministro Alexandre de Moraes como ditador do Brasil em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira, dia 24. O comunicador, que é neto do general João Batista Figueiredo, último presidente do regime militar, foi ouvido pela Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, o Congresso dos Estados Unidos, para falar sobre as supostas violações do ministro do Supremo Tribunal Federal às leis norte-americanas. Em seu perfil no X, Paulo Figueiredo afirmou que falaria sobre a repressão transnacional de Alexandre de Moraes. Figueiredo abriu o discurso falando que sofre perseguição desde 2019, quando a Justiça brasileira decretou a sua prisão preventiva. Ele teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol. Abre aspas. Agentes da imigração me algemaram e me levaram ao centro de detenção por 17 dias. Em caso posteriormente arquivado pelo próprio Brasil. Eu gastei mais de $1 milhão em honorários jurídicos enfrentando esta batalha. Em 2022, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ditador do Brasil disfarçado de um juiz, voltou a me perseguir por relatar verdades incômodas. Ele congelou todos os meus bens no Brasil, bloqueou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou a um exílio. Tudo isso documentado, disse Paulo Figueiredo aos parlamentares norte-americanos. O jornalista também afirmou que Moraes o insultou publicamente ao defini-lo como um pseudo-jornalista e fugitivo. Tenho um mandado de prisão secreto contra mim, onde não posso me defender porque não fui formalmente acusado e não sei se o meu nome foi incluído de novo na lista da Interpol. O meu caso não é isolado, mas parte de uma companhia sistemática, denunciou Paulo Figueiredo. De acordo com a comissão, a audiência avalia os esforços multilaterais para desenvolver definições comuns e coordenar respostas, além de examinar como outros governos estão elaborando abordagens institucionais para lidar com a repressão transnacional. Também analisará casos específicos de países como Paquistão, Índia, Hong Kong e China. A Comissão de Direitos Humanos do Congresso norte-americano define a repressão transnacional como um conjunto de táticas que governos estrangeiros utilizam para agir além de suas fronteiras, com o objetivo de prejudicar, intimidar, ameaçar, assediar ou coagir indivíduos. Moraes tem sido acusado por políticos de influenciadores. Vou repetir, tá bem? Moraes tem sido acusado por políticos e influenciadores conservadores de promover a censura por meio de ordens judiciais. Segundo os parlamentares
dos Estados Unidos que reagiram às acusações de ordens do ministro atingiram empresas localizadas nos Estados Unidos e cidadãos que estão no país. O ministro do STF... Jesus amado, hoje está complicado, hein? O ministro do STF também é alvo de uma ação judicial apresentada pela plataforma Rumble em parceria com uma empresa de Trump. Elas pediam que não fossem obrigadas a cumprir as ordens de Moraes. No dia 21 de maio, Rubio disse que existe uma grande possibilidade de Alexandre de Moraes ser alvo de sanções norte-americanas com base na lei global Magnitsky. Durante a audiência no Congresso norte-americano, o deputado democrata James McGovern informou que a audiência será para tratar de repressão transnacional, ou seja, entre os países do mundo, a personalidades e empresas de tecnologia norte-americanas. É uma obrigação de todos os estados pelo mundo que devem proteger e respeitar os direitos humanos, disse James McGovern. Em uma crítica direta às ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, James afirmou que os Estados Unidos estão melhor posicionados para fazer a diferença se lidar, por exemplo, se tiver a credibilidade para falar de um lugar de autoridade moral, mas só se o nosso próprio país não engajar em comportamentos que ele critica em outros. Por isso, eu fiquei preocupado quando eu vi o posicionamento do Departamento de Justiça exigindo que estudantes estrangeiros se candidataram ao Visa e deveriam tornar públicos seus perfis em redes sociais para que oficiais norte-americanos pudessem julgar se, na opinião deles, existiam alguma arbitrariedade e potenciais tendências políticas em desacordo com ele, foi o que concluiu o deputado. O deputado está falando, né, daquela situação lá onde o Trump, né, passou a exigir aí passou a aplicar algumas normas, né, para que estudantes pudessem continuar aí vivendo, né, e estudando nos Estados Unidos, estudantes aí estrangeiros. Foram ouvidos as testemunhas, tá, isso aqui não importa, tá bem? Eu vou trazer aqui um pequeno pedaço da parte aí do Paulo Figueiredo falando, depois eu vou trazer para você também mais uma matéria do portal Metrópolis, e assim por diante nós vamos também mergulhar totalmente aí no depoimento do Paulo Figueiredo, beleza? Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai acompanhar tudo o que aconteceu aí nesta audiência. A gente vai fazer aqui um react de tudo o que aconteceu lá em tradução, né? Foi transmitido aí pelo The Epoch Times, que foi feito aí a narração em português. Vamos ouvir Paulo Figueiredo. Ainda não tratam o Brasil como uma ditadura, como realmente é agora. Estamos vendo mais e mais cobertura da imprensa. Há algumas semanas atrás, eu diria menos de um mês atrás, o secretário Marco Rubio disse que ele estava avaliando aplicar a lei global Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que é de fato ditador do Brasil. E eu simplesmente quero dizer que nós esperamos que isso aconteça muito rápido, porque o país está num ponto de virada, e se os Estados Unidos não agirem rápido o suficiente, eu acho que estará sem volta, num ponto sem volta. O presidente do Brasil, o ex-presidente do Brasil, está liderando todas as pesquisas para a eleição de 2026 e está quase sendo preso por acusações falsas e politizadas, e todos os seus apoiadores estão sendo perseguidos de um ou de outro jeito. E tudo isso começou com muito apoio do governo Biden. Então eu só espero que não seja uma questão partidária e que os Estados Unidos mude e possa usar sua política externa para proteger o que sempre promoveu, que é a democracia e a liberdade. McGovern, muito obrigado. Estou feliz que você se sinta seguro como jornalista nos Estados Unidos. Não sei se me sinto muito seguro como político nos Estados Unidos, mas essa é a realidade. Figueiredo, você tem algum político preso nos Estados Unidos?
Ele responde: você viu um senador americano jogado no chão e algemado, e você viu alvos de assassinato político. Então, estou falando para você. Ele responde: tente vir para o Brasil e ver como é que é. E ele responde: estou tentando salvar nossa democracia. Ele passa a palavra. Muito bem, é só um trechinho também da fala aí do Paulo Figueiredo, para você que acompanha o nosso canal, aonde ele diz que o Congresso, né, americano deveria aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O secretário Rubio disse que está avaliando sobre aplicar a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Aqui, ó, nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo cobra ação para o Brasil não virar uma Venezuela. Está destacando mais uma notícia, mais uma reportagem do portal Metrópolis. O jornalista Paulo Figueiredo, vou avançar aqui, ele pediu em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, nesta terça-feira, dia 24, para que o governo norte-americano tome uma ação incisiva contra as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que o Brasil, nas palavras dele, não se torne uma Venezuela turbinada no coração da América do Sul. O comunicador, que é neto de João Batista Figueiredo, pular isso daqui também, que a gente já falou na outra matéria, ele foi ouvido pela Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos, do Congresso dos Estados Unidos, para falar sobre as violações do ministro do Supremo Tribunal Federal às leis norte-americanas. As aplicações de segurança nacional dos Estados Unidos são enormes. Imagine se qualquer juiz de qualquer país pudesse obrigar empresas americanas a fornecer dados de pessoas em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta de advertência ao Brasil, instruindo as autoridades brasileiras a não invadir a jurisdição americana. Sem ação incisiva dos Estados Unidos, teremos uma Venezuela turbinada no coração da América do Sul. Figueiredo citou a Lei Global Magnitsky como uma ferramenta poderosa dos Estados Unidos para lidar contra a censura a cidadãos americanos. O jornalista ainda pediu ao Congresso americano que sejam realizadas sanções contra Moraes nos próximos 30 dias. Você não ouviu errado, não. Nos próximos 30 dias. E eu, como prometi para você, vou trazer agora 8 minutos da fala do nosso querido Paulo Figueiredo. Tem uma tradução. Alguns pontos eu vou precisar comentar para não usar o vídeo inteiro assim de forma direta, tá bem? Você vai me desculpando, mas a minha intenção também é agregar conteúdo aí às falas do Paulo Figueiredo, beleza? O que eu peço para você? Por favor, que assista inteiramente, tá? Por completo e na íntegra o depoimento do Paulo Figueiredo falando aí das violações transnacionais de Alexandre de Moraes, beleza? Vamos acompanhar então. Vou jogar aqui para você que já está na tela aqui do Abordo Notícias, onde você estiver. Well, thank you, Chairman McGovern, for your leadership on transnational repression. Paulo diz que agradece ao presidente McGovern por sua liderança no tema da repressão transnacional. Embora discordem em algumas políticas, ele reconhece o seu compromisso nessa questão. O primeiro contato dele ocorreu em 2019, quando autoridades brasileiras decretaram a prisão preventiva dele em um caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Embora ele já residisse legalmente nos Estados Unidos, o Brasil o incluiu na lista vermelha da Interpol, que levou ao cancelamento do seu visto como jornalista. Diz que agentes da imigração algemaram ele e levaram ele ao centro de detenção Chrome por 17 dias em um caso posteriormente arquivado pelo próprio Brasil, e que ele gastou mais de $1 milhão em honorários jurídicos enfrentando essa batalha. Disse o Paulo que em 2022, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atual ditador do Brasil disfarçado de juiz, voltou a lhe obrigar a perseguir por relatar verdades incômodas, alegando que ele congelou
todos os seus bens no Brasil, bloqueou suas redes sociais, cancelou seu passaporte e o condenou ao exílio. Tudo isso documentado. Quando os canais legais se mostraram insuficientes, ele acionou canais paralelos para que o FBI ligasse para o Paulo, tentando coagir ele a prestar depoimento. É o que o Paulo está dizendo. Disse ele também que o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, o Jim Jordan, questionou essa violação sem precedentes em carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, em 21 de maio de 2024, carta esta que nunca foi respondida. Ele diz que o Moraes o insultou publicamente a partir do mais alto tribunal do Brasil, o chamando de pseudo-jornalista e fugitivo, embora ele vive abertamente na Flórida há mais de 10 anos. Ele alega também haver um mandado de prisão secreto contra o Paulo e que o Paulo diz que não pode se defender porque não foi formalmente acusado e não sabe sequer se foi incluído novamente na lista da Interpol. Disse ele também que o caso dele não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. Ele citou o caso do jornalista Alan dos Santos, que passou mais de 2 anos na lista vermelha da Interpol, até que seu advogado provou que o governo brasileiro não tinha provas e seu nome foi retirado. Quando o governo Biden negou sua extradição, por considerar que sua conduta não era crime nos Estados Unidos, diálogos vazados revelaram assessores de Moraes discutindo a possibilidade de enviar agentes para sequestrar Alan em solo americano e levá-lo clandestinamente ao Brasil. O mandado de prisão segue aberto e ele continua sendo multado por postagens feitas no Brasil. Agora ele cita os casos de Rodrigo Constantino, cidadão americano perseguido, Michael Shellerberger, que foi alvo de Moraes, e pede que reflitam sobre a gravidade disso, sobre como eles estão presenciando um agente de governo estrangeiro perseguindo sistematicamente jornalistas e residentes permanentes americanos por conteúdo jornalístico publicado nos Estados Unidos. Citando agora a perseguição também a autoridades eleitas, Eduardo Bolsonaro, deputado mais votado do Brasil, teve um inquérito aberto por Moraes após denunciar abusos ao próprio Congresso americano. Vive exilado aqui, temendo ser preso ao voltar. No mês passado, a deputada Carla Zambelli, mulher mais votada do país, teve prisão preventiva decretada por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos em tratamento médico, mas conseguiu chegar à Itália, onde tem cidadania, antes de entrar na lista de difusão vermelha da Interpol. 2 dias depois, seu visto americano foi cancelado. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro. Sistemas de alfândega americana, CBP, mostraram falsamente que ele havia entrado nos Estados Unidos, embora estivesse sob vigilância no Brasil. Essa entrada fabricada foi usada por Moraes para justificar sua prisão por 6 meses sem acusação formal. Pessoal, você que está aqui comigo nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, tá bem? E compartilhar esse conteúdo. Nós passamos aí alguns dias aí divulgando essa audiência, divulgando as últimas situações, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Ao final do vídeo aí, nós estamos aí aproximadamente 50% do vídeo, nós vamos comentar algumas situações aí, relembrar alguns fatos. E o que eu peço para você é, por favor, colabore, contribua com o nosso canal, através de um Pix também, se possível. Quero te lembrar também que daqui a pouco nós vamos falar sobre a cariação que teve aí entre Mauro Cid e também Walter Braga Neto. Nós vamos falar também aí sobre o posicionamento da defesa do Jair Bolsonaro após essa cariação. Nós vamos falar para você também sobre o posicionamento aí também do Bolsonaro, que está convocando um mega ato em prol da justiça no final de semana. Continue aí acompanhando a audiência. O CBP corrigiu o erro, mas só após forte pressão jurídica. O caso, que tramita na Justiça Federal Americana, levanta sérias suspeitas de colaboração clandestina entre autoridades brasileiras e agentes americanos.
Disse o Paulo que nem mesmo cidadãos humildes estão a salvo. Cita aqui o caso da diarista brasileira-americana Flávia Magalhães, que teve a sua prisão decretada por postagens nas redes sociais criticando o sistema eleitoral brasileiro feitas em solo americano. Cita agora o caso do Chris Pavlovski, CEO da Rumble, e o Elon Musk, que também são alvos de perseguição sistemática de Moraes. Diz o Paulo que Moraes tentou transformar empresas americanas de tecnologia em instrumentos involuntários de sua repressão. Um número desconhecido de brasileiros teve contas bloqueadas por ordem dele, inclusive residentes nos Estados Unidos. Gigantes como Meta, X e Rumble foram ameaçados com multas milionárias e prisão de executivos caso não compartilhassem dados de pessoas em solo americano com Moraes. Ele diz: não acreditem apenas em mim. Sob essas ameaças, a Rumble processou Moraes na justiça americana. Em 25 de fevereiro de 2025, a juíza federal Mary Scriven declarou que as ordens eram inaplicáveis nos Estados Unidos e proibiu a sua execução. A resposta de Moraes foi imediata e vingativa. Declarou o CEO Chris Pavlovski um criminoso e baniu a plataforma do Brasil. Esse uso do medo corporativo levou à saída temporária do X do Brasil em 2024. Elon Musk continua sendo investigado e até a empresa SpaceX, sem relação direta, foi alvo. Frente a tais represálias, empresas como Google e Meta obedecem a ordens de Moraes mesmo sem reconhecer a sua legitimidade ou reconhecendo a sua ilegitimidade. Disse ele que as implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos são enormes. Imagine se qualquer juiz de qualquer país pudesse obrigar empresas americanas a fornecer dados sobre pessoas em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta de advertência ao Brasil em 7 de maio de 25, instruindo autoridades brasileiras a não invadir jurisdição americana. Ele diz que repete o seu alerta urgente ao Congresso dos Estados Unidos, feito no ano passado. Sem ação decisiva dos Estados Unidos, teremos uma Venezuela turbinada no coração da América do Sul. Desde então, a situação piorou bastante. Os Estados Unidos têm ferramentas poderosas, como a Lei Global Magnitsky, para punir violações de direitos humanos, liberdade de expressão, de imprensa e devido processo legal. Ele pede que a comissão recomende sanções contra Alexandre de Moraes nos próximos 30 dias e diz que isso é insuficiente, que ele precisa, que o Brasil, o Congresso precisa de legislação específica contra a repressão transnacional e que essa deve ser uma prioridade bipartidária. Ele faz alguns pedidos. Primeiro, que o governo pare de considerar alertas vermelhas da Interpol para a concessão de vistos. Segundo, que pressione a Interpol a adotar critérios mais rigorosos para escolher casos politicamente motivados. Terceiro, que crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Diz ele que quando os tribunais estrangeiros atropelam a primeira emenda, quando cidadãos americanos são silenciados por exercer sua liberdade nos Estados Unidos, quando nossos sistemas são manipulados contra dissidentes, que nós enfrentamos um ataque à soberania americana e a própria democracia constitucional. Muito bem, então, como eu estava falando para você, né? É um assunto bombástico, tá bem? Que nós estamos acompanhando. Nós estávamos aguardando ansiosamente esse momento aí, né? Que aconteceu nesta última terça-feira, portanto ontem, dia 24. Essa audiência lá nos Estados Unidos da América, aonde o Paulo Figueiredo, ok? Esteve presente, participando. O que nós também divulgamos aqui ao longo do nosso programa é que o próprio Paulo Figueiredo divulgou isso, Ana Paula Henkel, que é comentarista da Oeste Sem Filtro, que lá nos Estados Unidos o Marco Rubio recebeu um dossiê completo de provas contra o ministro Alexandre de Moraes.
tudo aquilo que é referente às sanções, eu comentei aqui com vocês que elas estavam sendo estudadas, avaliadas e analisadas por 4 departamentos lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil chamamos de ministérios, nos Estados Unidos são chamados de departamentos, né? E o que acontece? Então esses departamentos juntaram tudo o que trabalharam, o que foi de prova, o que foi aí de indicações nesse dossiê, espécie de dossiê, e entregou nas mãos do secretário de governo norte-americano Marco Rubio. Isso aconteceu no domingo, dia 15, portanto há 10 dias. Paulo Figueiredo levou em consideração os últimos acontecimentos aí, uma guerra no Oriente Médio, inclusive com a participação, né, com bombardeios dos Estados Unidos, obviamente que o Trump estaria com a cabeça muito mais ocupada e não teria tempo para se dedicar a Alexandre de Moraes, pelo menos penso eu, concordando com Paulo Figueiredo. É fato, meus queridos, que as coisas, as situações, elas estão avançando lá nos Estados Unidos da América e a situação não vai ficar muito legal para o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Um dia a casa cai. Às vezes a gente comenta que, né, a casa caiu para Alexandre de Moraes e as pessoas às vezes não entendem, não é? A casa cair, ela significa que o que estava oculto foi revelado. Porque, suponhamos, este microfone ele está dentro de uma casa, é um estúdio, né? Suponhamos que seja uma casa. Se a casa cair, esse microfone será revelado, ok? Então, o real sentido, né, da expressão a casa caiu é o quê? O que estava atrás das paredes de concreto, que estavam por detrás de escondido, foi revelado. E todos os dias, embora algumas pessoas são irônicas e comentem, né? Pô, todo dia a casa está caindo. Sim, a casa está caindo. As coisas vão acontecendo gradativamente. É um degrau por degrau, é degrau por degrau. Nós, brasileiros, somos muito... nós queremos tudo para ontem. E não são assim que funcionam as coisas. O governo do Trump está lá, vivendo, né? Estava até esses dias vivendo aí uma guerra, bombardeando o Irã, esperando, né? E até hoje também, embora foi anunciado o fim da guerra, mas ninguém fica em paz completamente, né? Fica todo mundo com a, me desculpe a expressão, né, com a orelha em pé. Ficam vigilantes, né, antenados. Obviamente, o cara não vai parar uma guerra, né, para tratar de Alexandre de Moraes, embora ele não seja, né, a última bolachinha do pacote, né, embora se ache, né, a última bolachinha do pacote. OK? Alguns comentários sobre sanções. Eu quero trazer para você aqui o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, ministros estão com os dias contados. Preste atenção na fala do Eduardo Bolsonaro, junto com a Ludmila Lins Grilo. Foi uma excelente participação dos dois aí no canal da Ludmila e só tende a enriquecer aqui o nosso assunto. Vamos lá. Saindo das sanções, Deus queira, o mais rápido possível, e não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan, e, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. As pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. E uma outra coisa que Só para mim parece, teve um americano que falou o seguinte: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele, com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente a pessoa falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas
as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esse cenário de futuro, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu a imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte, tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não somente da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles dois juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Muito bem, para você acompanhando aqui o nosso programa, onde você estiver, meus queridos, tá vendo aí, né? Ministros com os dias contados. Aí você se pergunta assim, Fábio, e lá nos Estados Unidos? Quem são as figuras mais comentadas? Ana Paula Henkel, ok? Ela comentou aí os nomes que lá nos Estados Unidos são ventilados. Vamos ouvir? Preste atenção aí. Vem aí a Lei Magnitsky contra essa turma. As informações que eu venho trazendo dos bastidores daqui, dos nomes que eles comentam aqui. Eu falo do Gonê, eles comentam bastante, do Fábio Chora, eles comentam bastante, mas no Supremo Tribunal Federal, além do Alexandre de Moraes, que já é conhecido de praticamente todos os parlamentares aqui, eles falam muito do Gilmar Mendes e também do Dias Toffoli, que inclusive há 3 páginas dedicadas ao ministro Dias Toffoli naquela ação da Rumble e do Donald Trump contra Alexandre de Moraes. Mas, Paula, apesar dos nomes hoje serem concentrados principalmente em Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Toffoli, quando se trata do Supremo Tribunal Federal, eles não fecharam a porta para outros nomes possam sofrer as sanções da Lei Magnitsky. Então, Paula, nesse caso, humildade judicial que o ministro Fux mencionou, como eu disse, seria olhar a Constituição e retornar para aplicar as leis que ali estão contidas. Mas eu acho que seria prudente essa humildade judicial entender que daqui a pouco, por causa das inconstitucionalidades cometidas, principalmente por Alexandre de Moraes, e com a conivência de todos ali, todos eles podem sofrer sanções graves, inclusive financeiras, não apenas do cancelamento de vistos e entrada aqui nos Estados Unidos. Ai, meus queridos. A Ana Paula Henkel, eu vou continuar aqui, tá bem, gente? Ela disse o seguinte: nós, tá bom? Precisamos também fazer a nossa parte, tá bem? Alexandre de Moraes é um problema nosso e do Senado. Temos que fazer a nossa parte no Brasil e não ficar esperando apenas por sanções dos Estados Unidos. Não ficar esperando que os Estados Unidos venham resolver um problema nosso, tá? Se bem que, preste atenção, gente, quando os Estados Unidos está tratando de sanções a Alexandre de Moraes, não é pelos nossos problemas, ok? São pelos problemas de violações às leis americanas. Quando Alexandre de Moraes dá uma ordem a um cidadão americano ou a uma empresa americana para remover conteúdo de americanos, ok? Não é você que teve o seu post excluído, não sou eu que tive vídeo excluídos, que os Estados Unidos está intermediando a nosso favor, não, ok? São jornalistas, a exemplo, o Alan dos Santos, que tem uma proteção dos Estados Unidos, vive como cidadão lá nos Estados Unidos, é brasileiro, mas está de uma certa forma se legalizando lá,
e, inclusive, já teve prisão, deportação negada pelos Estados Unidos e pelo governo Biden. Agora, meus amores, o que a gente precisa levar em consideração, inclusive para calar a boca de qualquer petista, de qualquer pessoa da esquerda, que não é um ataque à soberania nacional como eles pregam. Não. É o Alexandre de Moraes que está atacando a soberania americana, desrespeitando a lei da liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Tá bem? Preste muito bem atenção e entenda isto. Vamos ouvir aqui a Ana Paula Henkel. Também a legislação, o Paulo pode até falar melhor sobre isso, que é da Salazar, lá da Flórida, e do Darrell Issa, aqui de San Diego, que é No Censors in North Shores Act, ou seja, são 4 frentes em cima do Alexandre de Moraes. Agora, a única coisa que as pessoas no Brasil precisam entender é que nós temos os nossos problemas no Brasil que nós precisamos resolver. Sabemos muito bem que o Paulo, Eduardo Bolsonaro estão fazendo um trabalho brilhante de conscientização e da apresentação de provas do que está acontecendo no Brasil, e nós temos que entender que esse é um problema nosso, apesar do trabalho estar sendo feito. Eu fico muito impressionada quando as pessoas entram no chat do Sem Filtro e outros programas, mas não vai sair, mas não vai sair, mas não vai sair. Gente, o Alexandre de Moraes é um problema nosso e um problema do nosso Senado. Nós estamos falando de um presidente que entrou na Casa Branca dia 20 de janeiro, hoje 22 de junho, e veja o caminho que já percorremos nesse sentido. 4 frentes em relação a esse nome do Alexandre de Moraes. Paciência, tem que ter paciência. Eu acho que isso está fora da nossa esfera, ainda mais agora, com esse problema que tomou conta, né, do nosso programa todo hoje, que é agora esse avanço em cima do regime dos ayatolás no Irã, o avanço contra o financiador de terrorismo no mundo. Então nós temos que fazer a nossa parte no Brasil. É a pressão nos senadores de lá, é a pressão no nosso Senado, é a pressão no voto auditável, com comprovante impresso, contagem sob escrutínio público. Não adianta só falar, não, é auditável. Mas a nossa Constituição, no artigo 37, diz contagem sob escrutínio público. Tudo isso tem que acontecer paralelamente no Brasil. Não adianta simplesmente agora dizer, deixa lá que os americanos vão resolver. Uau, tá vendo, né? Gente, o problema Moraes nos Estados Unidos é um problema dos Estados Unidos. Embora, entendeu? Deixe muito brasileiro feliz. Mas como eu estou dizendo, é um problema Alexandre de Moraes com os Estados Unidos. E são 4 frentes, conforme a própria Ana Paula Henkel está destacando aí, tá? 4 frentes de sanções a Alexandre de Moraes. Primeiro, a aplicação da Lei Magnitsky. Alexandre de Moraes está censurando cidadãos norte-americanos e é para isso que existe a Lei Magnitsky. Sanções financeiras, dentro da Lei Magnitsky, ok? Sanções financeiras. Lá se tem também o bloqueio de bens, que está relacionado às sanções financeiras, proibição de relacionamento com qualquer empresa dos Estados Unidos, desde uma empresa, a exemplo Netflix, uma empresa de cartão de crédito, ou até mesmo comprar uma passagem para outras partes do mundo, já que ele também estará proibido de entrar nos Estados Unidos, comprando essa passagem para outras partes do mundo através de empresas americanas que operam no Brasil, ele não pode, ou de outro país para o Brasil, ou de outro país para outro país, não pode. Essa é a Lei Magnitsky, ok? Há uma lista também, independente da Lei Magnitsky, para derrubar o visto do Alexandre de Moraes. Há rumores que ele não tem mais o visto americano, né? Que ele não teve interesse de renovar o visto. Independente se ele não tem mais, mas ele já teve. No caso dele é uma renovação. O dia que ele precisar renovar, não poderá renovar. 2. A outra situação. Os Estados Unidos avançam no Congresso americano uma lei que é aquela que diz sem censura em nossas fronteiras. Esta lei, ela já passou pela comissão no Congresso dos Estados Unidos e está tramitando, e Alexandre de Moraes é o principal inspirado, tá bem? É a inspiração, aliás, é a principal inspiração para esta lei. A outra situação é os processos aí de Donald Trump através da Trump Media e a Rumble contra o Alexandre de Moraes. Ali envolve dinheiro, porque ali se tem a situação
a situação que eles estão pedindo ali, reparação por danos financeiros, danos à imagem, né? Porque, por exemplo, o Rumble está proibido de operar no Brasil. O que eles perderam de publicidades no mercado nacional publicitário, no mercado internacional que tem interesse em anunciar no Brasil, não está escrito. Eu até tenho, né, uma pequena curiosidade, quanto que a Trump Media, que é a empresa de Donald Trump, quanto a Rumble, que é essa plataforma de vídeos concorrentes aqui do YouTube, quanto eles querem de indenização contra o ministro Alexandre de Moraes. Quanto será o valor? A situação, ela segue nos Estados Unidos, a cada dia, a cada semana tem avançado. O Marco Rubio recebeu há 10 dias atrás, aí, no dia 15, num domingo, toda a documentação dos departamentos dos Estados Unidos que estiveram estudando, avaliando o que se pode fazer para a aplicação da Lei Magnitsky. Obviamente, Estados Unidos bem ocupado, né? Acaba de sair aí da intermediação de uma guerra, dos bombardeios contra o Irã, e as situações aí devem avançar muito rapidamente. O próprio Paulo Figueiredo, em uma audiência nessa terça-feira, acabou de pedir para que o Congresso americano agilize para aplicar a Lei Magnitsky nos próximos 30 dias, se bem que não depende do Congresso americano, né? O Congresso americano pode dar uma pressionada no Trump. A Lei Magnitsky depende única e exclusivamente do Trump e seu governo. Principalmente ali Marco Rubio, que foi quem disse que sim, as sanções através da Lei Magnitsky estavam sendo estudadas contra o Alexandre de Moraes. Aqui, senhoras e senhores, na Casa Branca, Eduardo Bolsonaro abordou a posição de Lula sobre Israel. Nós temos falado aqui nos nossos programas, inclusive Lula foi humilhado, né? Sempre quis ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e em relação aos conflitos aí no Oriente Médio ele não conseguiu fazer nada, só atacou Israel, só enalteceu o Hamas, enalteceu aí agora o Irã, inclusive defendeu que o Irã tenha o direito de continuar enriquecendo o urânio, e todos vocês sabem, a pretexto de uso medicinal, né? O próprio Lula disse que o Irã tem o direito de enriquecer urânio. Então, sobre o pretexto de uso medicinal, o que o mundo inteiro sabe é que o Irã sempre ameaçou o mundo todo com as suas bombas, principalmente o Estado de Israel, a única democracia ali no Oriente Médio, rodeado pelas piores ditaduras do mundo, e também contra o Estado de Israel, onde o Irã sempre defendeu morte a Israel, morte aos Estados Unidos. Então, lá na Casa Branca, o Eduardo Bolsonaro, ele abordou aí a posição de Lula sobre Israel. Se Israel se envolver numa guerra com o Iêmen, Lula estará do lado do Iêmen. Se Israel, né, amanhã ou depois, né, suponho tem que ser dentro desse governo, né, porque o Lula não vai existir amanhã ou depois, né, nem com mandato, nem muito menos com anos de vida, né? Então, dentro desse mandato, numa hipótese remota, que eu acho que 1%, né, digamos, de existência, se Israel se envolvesse numa guerra com os Estados Unidos, acredito que o Lula ficaria do lado dos Estados Unidos, não é? Pois é, meus queridos. Então tá aí o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, que abordou aí a posição de Lula sobre Israel. Deputado federal licenciado e o jornalista Paulo Figueiredo abordaram a posição em reunião na Casa Branca. Por que você trouxe isso, Fábio? Para mostrar para você que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando, é um guerreiro lá nos Estados Unidos, com o apoio do Paulo Figueiredo. Eles estão trabalhando juntos aí para conseguir sanções contra Alexandre de Moraes, denunciando o que Alexandre de Moraes tem feito dentro dos Estados Unidos e também dentro do Brasil. Então, a situação continua, como eu disse para você, há um possível avanço aí nos próximos dias. Aqui, vamos trocando de assunto aqui para você que se liga na programação do Abordo Notícias. A informação com credibilidade você ouve aqui. Abordo Notícias. Na tela, Meta
e Google desmentem versão de Mauro Cid, afirmou defesa de Braga Neto. Você sabe que nesta terça-feira, ontem, aconteceu aí uma acariação ou um conflito direto entre o Mauro Cid, delator de Jair Messias Bolsonaro, no STF, ex-ajudante de ordens, com o Braga Neto, que está preso e que foi aí o candidato a vice na chapa 2022 com Jair Bolsonaro. E o que acontece? O advogado José Luiz de Oliveira Lima diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro mente descaradamente perante o Supremo Tribunal Federal. A entrega de 2 ofícios produzidos pelas Big Techs Meta e Google colocaram em xeque mais uma vez a delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Mas é claro que Alexandre de Moraes não irá derrubar a delação do Mauro Cid. Eles têm apenas a delação, não se tem prova, não se tem argumentos contra Jair Messias Bolsonaro. Os documentos foram protocolados ao Supremo Tribunal Federal, STF, na noite de segunda-feira, dia 23, e foram alvo da acariação entre Cid e o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Jair Bolsonaro. A sessão, que durou pouco mais de 2 horas, nesta terça-feira, dia 24, ocorreu no âmbito da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe. Ao final da acariação, a defesa de Braga Neto afirmou que os ofícios da Meta e do Google desmentem os depoimentos do ex-ajudante de ordens. O advogado José Luiz Oliveira Lima chegou a dizer que o militar mente descaradamente. Eu tenho aqui também esse vídeo, ok? E eu vou trazer para você, beleza? Vou só dar uma atualização aqui, o vídeo vai ser dentro do mesmo assunto, beleza? Defesa de Braga Neto diz que Cid mente descaradamente em acariação no STF. Tá junto aí as 2 reportagens, as 2 matérias, e eu vou trazer aqui para você que está nos acompanhando. Só um pouquinho, deixa eu só me atualizar aqui. Não, na verdade, a matéria a respeito disso e o vídeo fala de outra situação, tá bem? Já a gente vai ouvir aqui, agora sim, deixa eu corrigir para você. A gente vai corrigir aqui a situação do advogado do Braga Neto. Eu vou trazer em relação a outra situação, tá bem? Ele acusa de ter as violações, ter os seus direitos aí violados no STF. Agora o que eu vou trazer é o advogado do Jair Bolsonaro, que explodiu contra Mauro Cid, detonou aí Mauro Cid lá na porta do STF, na tela. Você vai insistir na delação, Achei que foi ótima a cariação, me causou uma certa surpresa o fato de ela não ter sido transmitida. Todos os demais atos do processo foram transmitidos, alguns inclusive até para vocês da própria imprensa, e eu achei que foi lamentável não ter sido transmitido hoje, porque na verdade o delator fez o que ele tem feito reiteradamente. Ele mentiu e, no meu modo de ver, foi desmoralizado. Eu acho curioso o fato de ter um investigado preso e uma prova de que o delator procurou que terceiras pessoas, revelou a delação, não tem acontecido até agora nada, mas esperando que ele vá ter aí um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E também foi boa a participação do general, que mais uma vez ratificou que a partir da reunião do dia 7, depois da conversa, o presidente não fez mais nada, literalmente ele disse, concordou e desistiu de tudo. Então, acho que foi ótimo. Contradições é o que ele apresenta cotidianamente. A própria acariação foi marcada em função das contradições. Mas ele mudou em relação de contradição, que foi um ponto novo apresentado nessa acariação de hoje. Gente, acho que aí tem que pegar a ata, mas o que eu posso dizer é que ele se contradiz em relação a vários aspectos. E o objetivo da acariação hoje foi justamente a tal da reunião, a entrega do dinheiro, e na verdade há uma contradição que ele não consegue sanar. Mas ele reafirmou que é o conteúdo. Ele reafirma, mas quando aperta ele não lembra. Então, reafirmar
dizendo que perdeu a memória nos fatos que são importantes, é muito interessante. Mas é isso. Muito bem, então tá aí, o advogado de Bolsonaro desmoralizando o depoimento do Mauro Cid. A situação do Mauro Cid se complica ainda mais, né? Hoje não, portanto ontem, né? Nessa última terça-feira, houve aí, tá bem? Uma cariação entre o Braga Neto e o Tenente Coronel Mauro Cid, beleza? Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Advogado de Braga Neto acionou a OAB depois da acariação no STF. José Luiz de Oliveira Lima afirma que a defesa teve o direito violado ao não ter sido permitida a filmagem da sessão. Olha isso, nós vamos trazer para você que acompanha aqui o Abordo Notícias. Agora, vamos lá então, trazendo então as falas do advogado aí de Braga Neto, direto do STF, direto desse dia explosivo na Suprema Corte Brasileira. Registrar que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um dado é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do acariado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato fosse gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação a registrar que ela teve a sua... meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Eu gostaria que fosse até transmitido pela TV Justiça, ia ser um programaço, uma audiência sensacional aí pra TV Justiça, né? A emissora aí da Suprema Corte, ia ser uma audiência terrível, né? Isso ia bombar aí. Então tá aí, o advogado acionou a OAB, né? O advogado do Braga Neto, ele disse que suas prerrogativas foram violadas, pois não foi permitida a gravação da acariação de seu cliente com Mauro Cid. Esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado. Pediu também que gravasse o ato, também foi negado. Segundo ele, nós pedimos para gravar e foi negado. Olha isso, nem a Suprema Corte quis gravar, ok? E nem os advogados puderam gravar. Eu tenho minhas dúvidas, será que a Suprema Corte não gravou, não? Será que Alexandre de Moraes não quis dar um rec lá e gravar tudo? Pessoal, colabore com o nosso programa, precisamos da sua ajuda, do seu Pix e qualquer valor aqui no Abordo Notícias. 11 952 75 38 98 é o Pix para você ajudar o nosso canal, para você fortalecer aqui os nossos objetivos, dando uma força financeira aqui para o nosso canal. Pix aqui, ó, 11 952 75 38 98. Aqui, ó, no STF, Cid diz ter estimado o valor supostamente recebido por Braga Neto pelo peso da sacola. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse ainda que não se lembra da data da suposta transação e nem o local exato da entrega. Olha que doideira! Oxe! Do que é isso, Fábio? O Mauro Cid, ele acusa o Walter Braga Neto de ter entregue aí uma quantia de valor para ele entregar para outra pessoa que seria para custear o golpe. Cid alegou que seria um valor de 100 mil reais para custear o golpe, né? Eu até brinco aqui, daria para, imagina, a estrutura toda do país, a estrutura toda do golpe com 100 mil reais. Daria para quanto tempo de golpe? 3 minutos de golpe, será? Durante a acariação no Supremo Tribunal Federal, STF, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou ter estimado o valor supostamente recebido do Braga Neto a partir do peso da sacola de vinho. Segundo o Cid, o dinheiro foi recolhido depois de uma reunião na casa de Braga Neto em 12 de novembro de 2022. Indagado pelo advogado do réu Braga Neto se a sacola de vinho estaria lacrada ou aberta,
O réu colaborador Mauro Cid reiterou que estaria lacrada e, portanto, não chegou a ver o dinheiro ainda, respondendo ao advogado do réu Braga Neto. O réu colaborador disse que teria calculado aproximadamente pelo peso da sacola, mas que em momento algum ela foi aberta. Rapaz! Eu dei um Google, né, pesquisando aqui o que é uma sacola de vinho, né? Uma sacola de vinho é tipo aquelas sacolas de roupa, aquelas de supermercado também de papel, porém ela tem um formato da caixa de vinho, né? Então ela é pequena, ela vai ser, acredito eu, que uns 30 centímetros, 35 centímetros, ali mais ou menos 15, né, de base, 15 por 15, por uns 35 centímetros, né? Será que cabe 100 mil reais ali? Cabe tranquilamente, né? Mas o Mauro Cid, né, ele deve conhecer bem, né, de dinheiro, né, porque ele faz a avaliação pelo peso da sacola, Ainda na audiência, o advogado de Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, indagou ao tenente-coronel o motivo dele não ter citado a suposta entrega do dinheiro à Polícia Federal em depoimento em 19 de novembro de 2022. O militar alegou que estava em choque. Na verdade, ele mudou a versão, né? Ele já se encontrou aí entre 10, 11 vezes, né, para depoimentos e apresentou mais de 9, né, ou 10 versões aí diferentes. O réu colaborador disse que não se referiu à entrega do dinheiro porque estaria ainda em choque em virtude da prisão de companheiros dele, bem como o réu colaborador afirmou que a Polícia Federal deu maior ênfase à reunião ocorrida no dia 12 na casa do general Braga Neto. Disse a ata, indagado pelo advogado, que se não achou relevante informar a Polícia Federal sobre a questão do dinheiro, o réu colaborador reiterou que estava em choque. O dinheiro para pagar o táxi, né? É o dinheiro do táxi. Quem lembra da história do táxi? O tenente-coronel também negou ter qualquer prova da suposta entrega do dinheiro pelo general Braga Neto. Sobre o local do encontro, o militar alegou que poderia ter ocorrido em um dos 3 lugares onde transitava mais no Palácio da Alvorada, ou seja, a garagem privativa, a sala de ajudância de ordens ou estacionamento ao lado da piscina, informou a ata da acariação. O réu colaborador explica que a garagem privativa e o estacionamento ao lado da piscina seriam os locais onde ele, como ajudante de ordens, recebia as autoridades. Em relação ao horário do encontro para a entrega do dinheiro, o Cid também não soube precisar. O réu colaborador disse que se recordar que o dinheiro foi recebido pela manhã, sem exatamente lembrar o horário, e que a entrega não foi presenciada por mais ninguém e que não possui provas materiais do recebimento do dinheiro. Golpe do Pateta, golpe do Mickey, golpe dos Power Rangers, que eu até hoje estou tentando entender que golpe é esse que seria dado, né, ali pelos Kid Pretos. 5 Kid Preto mais um agente da Polícia Federal, né? 6 todos poderosos aí iriam tomar o Brasil, assassinar ministro A, presidente A, vice A, e iria mandar todo mundo para caixa prego, tomar o Brasil com 6 pessoas. Até hoje eu não entendi essa história, tá bem? Para você ligado aqui comigo no nosso programa, vamos lá, pessoal, ajudando o nosso canal, colaborando e também trazendo aí a sua ajuda financeira. Colabore compartilhando, dando like e também através de um Pix aí de qualquer valor. Na tela aqui do Abordo Notícias. Deixa eu dar uma melhorada nessa tela. Aqui, após a cariação, defesa de Braga Neto pede que Moraes revogue a sua prisão. General está preso desde dezembro do ano passado. Advogados pedem que o ministro substitua a prisão por aplicação de medidas cautelares. Será que Alexandre de Moraes irá atender?
realizadas acariações, todas as diligências complementares que foram desferidas por Vossa Excelência na decisão e peça 118 foram devidamente cumpridas, sendo certo de que a instrução se encontra encerrada, é o que disse a defesa, alegando que o general cumpriu todas as ordens impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa entende que não há risco na revogação da prisão preventiva com eventual decretação de medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico. Se é que o general Braga Neto oferece algum perigo, né, ao processo, já acabou, né? Já está em fase de julgamento, não é isso? Já está em fase de julgamento. O que mais ele poderia atrapalhar? Não, a parte ali de investigação já foi, não tem como ele atrapalhar mais nenhum tipo de investigação. Dê aí a liberdade, né, ao general, está preso desde dezembro. Aqui na tela do seu vídeo, a gente vai seguindo com as últimas atualizações aí sobre a suposta tentativa de golpe de Estado criada aí pelo STF, pela Polícia Federal e também pelo PGR. Freire Gomes disse que Bolsonaro não pediu a ele para manter pessoas nos quartéis. Ex-comandante do Exército participou da acareação no STF. O comandante do Exército Brasileiro do governo Bolsonaro, o general Freire Gomes, ele afirmou que então o presidente não pediu para ele para manter pessoas em frente aos quartéis, depois de o Tribunal Superior Eleitoral anunciar a vitória de Lula. A testemunha também gostaria de afirmar que em momento algum, então, o presidente Jair Bolsonaro solicitou-lhe que mantivesse as pessoas em frente aos quartéis. É o que diz o trecho da ata de acareação entre Freire Gomes e Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, realizada na terça-feira, dia 24, na última terça-feira, portanto, ontem. Freire Gomes respondeu a uma pergunta feita pelo ministro Luiz Fux, que participou da oitiva. O juiz do STF interpelou o militar sobre eventuais causas que teriam derivado no dia 8 de janeiro de 2023. Assim como disse em depoimento no STF, há algumas semanas Freire Gomes reiterou que não deu voz de prisão a Bolsonaro, após o então presidente ter supostamente considerado uma ruptura institucional. A testemunha esclarece que jamais deu ordem de prisão ao então presidente da República, mas sim que o avisou das consequências jurídicas do eventual decreto que previa medidas de exceção, inclusive alertando ao então presidente que deveria pensar no dia seguinte, porque uma medida de exceção levaria a outras, acrescenta a ata da oitiva aí dessa terça-feira, portanto ontem, dia 24. Tá? Então as falas do Freire Gomes. Agora a gente vai falar um pouco, já estamos falando do Bolsonaro, vamos pra frente aqui, ó. Presta atenção na fala do Bonoro. Irei às últimas consequências, diz Bolsonaro, ao convocar ato na Avenida Paulista. Jair Messias Bolsonaro fez uma nova postagem na manhã de terça-feira, dia 24, portanto ontem, em seu perfil no Twitter. O objetivo da mensagem foi principalmente convocar a população para um manifesto na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento vai ocorrer nesse domingo, dia 29, a partir das 14 horas, com uma cobertura jornalística deste canal, também da Oeste e de outros canais aí. Na descrição que acompanha a postagem, Bolsonaro escreve: o Brasil precisa de todos nós. Dia 29, domingo, na Paulista, nós nos veremos lá. Do mesmo modo, o conteúdo incorpora cenas de um vídeo gravado em sua recente visita à Fortaleza, no Ceará. Na fala, o líder da direita destaca, sobretudo, sua preocupação com a ameaça à liberdade. Dessa forma, ele apela à necessidade de mudanças, assim como a importância de acreditar no Brasil. Não vai ser fácil, a luta está aí. Se nós jogarmos a toalha, a vida de muitos que está difícil ficará insuportável. Nunca pensamos que chegaríamos a esse ponto. Dá para mudar,
tem que mudar, vamos lutar. Eu irei às últimas consequências fazer o possível para que nós possamos sim ter liberdade e acreditar em nosso país. Fico feliz em ver muitos jovens liderando, os garotos que estão aqui à frente agora e aí embaixo também, que acordaram, que despertaram e estão preocupados em fazer política. Acredito em vocês, acredito no Brasil e acredito em nosso Deus. Muito obrigado, meu Ceará, um abraço, meu Nordeste, valeu, pessoal. Esta não é a primeira vez no mês, contudo, que Bolsonaro convoca a população para ato na capital paulista. No último sábado, dia 21, o ex-presidente fez movimento parecido ao publicar da mesma forma convite a seus apoiadores. Na mensagem, o político inseriu como trilha sonora a música que pede "Volta, Capitão". Na legenda ele escreveu: "O Brasil precisa de todos nós, é por liberdade e justiça". Dia 29, domingo, na Paulista, nos veremos lá. Então tá aí, pessoal. No próximo domingo tá chegando todos nós na Paulista. Vai ser um dia maravilhoso. Eu tenho pensado muito em não ir, né, e fazer a minha cobertura daqui, do estúdio, mas aqui dentro corre, né, uma vontade enorme de bradar por liberdade. Obviamente estarei lá, beleza? Segundo turno, Lula perde para Bolsonaro, Michele e Tarcísio, é o que mostra Paraná Pesquisas. Dados foram divulgados na terça-feira, dia 24, ontem, e também contém sondagens do primeiro turno. É isso aí, Bolsonaro, é isso aí, nossa querida, maravilhosa Michelinda, nossa Michele Bolsonaro. Esse é o nosso Abordo Notícias, chegou até aqui, comenta! Força Bolsonaro, esse é o comentário que eu vou pedir para você nesse momento. Comente, Força Bolsonaro. E a gente se vê na Paulista nesse domingo, a transmissão exclusiva no meu canal. A gente vai começar bem cedo desta vez, trazendo ali os primeiros bastidores da Avenida Paulista, trazendo para você uma cobertura completa dessa manifestação exclusiva no Abordo Notícias. A gente deve começar, olha que eu quero começar ali pelo meio-dia, tá bem? Quero ver se eu tenho garganta, né, para aguentar fazer aí essa cobertura do início ao fim, ok? Para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, não se esqueça, gente, de ajudar o nosso programa. Financeiramente falando, precisamos de você. Pix para o Gordinho, 11 952 75 38 98, para você nos ajudar, para você também fortalecer o nosso canal. 11 952 75 3898. Vem cá, vem dar uma moral, venha bater um papo com a gente, deixando o seu comentário e também o seu colabore. 11 952 75. Escreva Força Bolsonaro. Falei igual a minha mãe, né? Igual uma prima minha, ela fala Bolsonaro. Ela me manda mensagem: "Ô Fábio, como é que tá o Bolsonaro?" Força Bolsonaro! Comenta, Força Bolsonaro. Vai comentando, vai chegando dando like, vai chegando dando like e ajudando aqui o nosso canal, se inscrevendo, fortalecendo o nosso programa. Jesus is the King.